Você já parou para pensar que a gente viveu uma época em que o presente era mais real? Em que o agora tinha mais peso, mais cor, mais verdade? Eu sou da década de 80, de 1984, e sinto que vi o mundo mudar, vi o tempo acelerar. E hoje, quase aos 41 anos de idade, percebo que a gente não vive mais do mesmo jeito. Olá pessoal, eu sou Fernando Coelho, este é o canal Histórias de Músicas e vamos falar um pouquinho sobre nostalgia, sobre a passagem do tempo. Para nós, da década de 80, isso parece muito mais presente, né? Da década de 80 e também das décadas anteriores. Pessoas que passaram do analógico para o digital, do telefone, da televisão, do rádio para a internet. Foi um salto gigantesco que todos nós presenciamos. Ninguém do nosso tempo é nativo digital. Nós vimos as coisas acontecerem, aos poucos, um passo de cada vez. Foi como descer uma ladeira. Você vai pegando embalo, 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 e de repente está numa velocidade que você não consegue mais frear. Eu interpreto mais ou menos assim os tempos que nós vivemos. Faço esse vídeo em 2025. Então, de 2000 para 2025, eu acho que nós não percebemos como a coisa acelerou ao ponto que nós não conseguimos mais correr na velocidade das mudanças. E não é à toa que isso gera diversos problemas, como ansiedade, depressão e por aí vai. Tem várias definições, o próprio burnout pelo excesso do trabalho. Mas eu quero lembrar lá dos anos 80 e 90, tentar investigar um pouquinho quando a coisa mudou. Eu lembro pouca coisa da década de 80, eu lembro mais dos aniversários infantis, né, com os primos, correndo no quintal, jogando futebol de botão, chutando bola. As brincadeiras eram muitas. E aquele tempo era muito bem aproveitado. São recordações muito boas e eu lembro muito também das sensações de felicidade e de alegria, que com o tempo vão se esgotando. As relações sociais vão perdendo esse brilho na medida em que as pessoas se deslocam do presente. Mas como assim se deslocar do presente? Vou chegar lá, mas continuando. Depois veio ali a década de 90, nós já tínhamos videogame, mas a garotada se reunia para jogar todo mundo junto, dava risada, brigava, avacalhava, inventava apelido. Depois nós íamos para a rua, jogava futebol na rua, vinha com o pé todo sujo, estourado. Porque aqui do lado, né, a gente jogava na rua, né? Tinha uns campinhos próximos, mas o pessoal se reunia, fazia aqueles golzinhos, né? Com chinelos, com pedras, e a gente saía jogando futebol. Hoje não dá mais, hoje a rua aqui do lado tem asfalto e também passa muito mais carros do que lá na década de 90. Sentávamos no meio-fio e conversávamos até altas horas, principalmente nas férias. Daí a mãe chamava, nós entrávamos, tomávamos aquele banho e íamos deitar. E depois não falávamos mais com nossos amigos até o dia seguinte. Aquele momento era o nosso momento com eles. E depois vinha a televisão, o rádio, né? Esperar para ouvir a música, esperar para gravar a música na fita cassete. Toda aquela magia, né, de você esperar ali, gravar e depois reproduzir, né, usar depois aqueles microsystems para fazer mais cópias daquela fita. Ir na videolocadora, final de semana, alugar filmes, esperar o programa na TV aberta, esperar o desenho, esperar a série preferida. Eu lembro que em 95 fazia muito sucesso Cavaleiros do Zodíaco, então eu esperava para assistir o episódio, ficava ali, sabia que seriam 20 minutos, meia hora depois. Seguia a vida, né? Não tinha aquela questão de você maratonar séries, maratonar vídeos, ficar horas e horas na frente de uma tela apenas movimentando os dedos. Nós tínhamos mais paciência, nós esperávamos e aproveitávamos o presente. Aproveitávamos bem aqueles 20 minutos que nós assistíamos o desenho e seguíamos depois para a escola, fazer tarefa de casa, de novo futebol. E nós vivíamos num eterno presente, né? A nossa espera era pelo programa, pelo futebol, pelo encontro com os amigos. Aqui tem um armazém bem próximo, a gente sentava para conversar, contar histórias de terror, colocar medo nos amigos, jogar jogos de tabuleiro e assim nós passávamos os dias. E em adolescência, na adolescência já comecei a usar a internet, mas ainda era muito rudimentar, né? Nós usávamos internet de escada, tinha um aplicativo de mensagens ICQ, onde nós conversávamos com os amigos, isso já ali em 2000, até 2000, 2001.
E eu percebo que aí a coisa aos pouquinhos foi se movimentando, né? Nós usávamos mais a internet, ficávamos conectados, também foi o período dos downloads de música pelo Napster, Audio Galaxy e diversas outras plataformas de compartilhamento de arquivos, então não precisava mais esperar a música na rádio. Conseguimos também baixar videoclipes, claro que demorava uma eternidade, mas nós já conseguíamos. Gravávamos esses videoclipes em CDs, DVDs, né? E aí a coisa foi aumentando a velocidade. Depois acabou a época da internet discada, por volta de 2004, um pouco mais de 20 anos atrás, acho que eu comecei a usar a DSL aqui em casa. E vieram as outras redes sociais, Orkut, Facebook. E aí as pessoas foram ficando cada vez mais conectadas e a coisa foi acontecendo mais rápido. Não precisava mais alugar os filmes nas locadoras porque você conseguia baixar em alta velocidade. Idem para os jogos, né? Quem joga, né? Eu joguei até um determinado momento, não cheguei muito a jogar online, etc, né? Então, para mim, essa fase não foi muito marcante, mas quem joga online também, horas e horas, jogando jogos de tiro, RPGs, de estratégia. Então, uma coisa ganhou uma outra dimensão. E assim, né, acabou sendo ali o final da nossa adolescência e já início da idade adulta, nós temos todas essas tecnologias. Tecnologias que aceleraram o tempo demais. E hoje ninguém consegue ficar muito tempo longe da tela. E de alguma forma nós nos viciamos nisso. E nós deixamos de viver o presente, deixamos de esperar. Queremos tudo por agora. Isso é um alimento para a ansiedade. Nós vivemos uma necessidade constante de performance no trabalho, na vida, na exposição da vida através das redes sociais, né? As pessoas fotografam tudo, gravam tudo. E o ato de gravar, fotografar, as tira do presente. Elas não usam aquele momento para estarem conectadas com o que realmente está acontecendo. Eu vou dizer um exemplo. Em 2008, né, nós já existiam celulares na internet e tudo mais. Os celulares tinham sistemas de gravação, né, com câmeras, era rudimentar, mas já existia. As pessoas trocavam mensagem por SMS, um período anterior ao WhatsApp. E em 2008 eu fui num show em Ponta Grossa, com um grande amigo meu, o Rodrigo Santos, ele é até inscrito aqui no canal, e nós fomos assistir o show do Scorpions. E, pô, foi a semana toda empolgado, escutando as músicas, né, já no YouTube, né, ouvindo o último álbum para saber todas as músicas que seriam tocadas, era o Humanity. E lá fomos nós para esse show tão aguardado, naqueles dias, e curtimos muito. Curtimos as bandas de entrada, não tiramos nenhuma foto, não tem nenhum registro meu e dele lá no local. Ficaram apenas alguns vídeos muito pequenos, assim, de 1 minuto, talvez não chega nem a 5 vídeos, do solo de bateria, do Kotak, né, de alguns trechos de Rock You Like a Hurricane, The Wind of Change, que eram nossas músicas preferidas, mas foi muito pouco. Nós estávamos mesmo preocupados em curtir o som, curtir a música. Isso em 2008. Hoje as pessoas fazem vlogs dos shows, já gravam tudo e não se conectam realmente com aquele momento. Acho que isso foi perdido. Isso é um deslocamento do presente. É um deslocamento do presente com uma intenção de fazer o registro para expor no futuro que nós estivermos ali. Então você vê, né, que já, né, a própria vivência, que seria algo que você teria que estar conectado, você se preocupa em estar atrás de uma tela, filmando, né, tem um intermediário entre você e o que está acontecendo, que é a tela para você gravar, colocar na rede social, para assistir no futuro, mas você não viveu o presente. Então parece que aquela experiência foi perdida, aquela emoção não foi plena. E aí que está a questão, né, do imediatismo que nós vivemos. E por isso que, por mais que as tecnologias sejam necessárias, importantes, cada vez trazendo mais benefícios para a humanidade, eu acho que deve-se ter cuidado com a desconexão do presente. Não é à toa que transtornos de ansiedade, eles acabam surgindo a taxas cada vez maiores. Pessoas sofrem muito com esses transtornos, não sabem o que estão procurando, onde estão indo. Talvez a necessidade de um futuro, ou de registros do futuro, de uma expectativa, esteja substituindo a vida real, a vida presente. Essa é uma reflexão. Talvez vocês concordem ou discordem, deixem nos comentários, isso é muito bacana aqui, a gente trocar essa ideia, né? Esse espaço dos comentários é para isso. Eu gostaria de ler algumas linhas, para também a gente continuar essa reflexão. Em vez de ver, a gente começou a gravar. Em vez de sentir, a gente quis mostrar. Hoje a gente tira foto do pôr do sol, mas não lembra de tê-lo olhado com calma.
O tempo se perdeu no mar de distrações. A cabeça nunca mais ficou quieta. A agenda ficou lotada. E o agora virou um lugar que a gente raramente visita. Hoje, alcançando a meia-idade, né, um veterano dos anos 80, dos anos 90, eu percebo que, né, o corpo já não é o mesmo, né, a gente cansa, a mente cansa, o trabalho cansa, as cobranças cansam, tudo num ritmo muito mais acelerado. Tento voltar, né, ou resgatar, não a nostalgia, mas o presente. Não o que eu já vivi, mas a reconexão com o agora. O que vocês acham disso? Deixe nos comentários, vamos conversar, trocar ideias. Qual é a impressão de vocês sobre a velocidade que o tempo tem corrido? Você consegue correr na mesma velocidade do tempo? Sem nenhuma sequela física e emocional? Deixe no comentário, isso é um desafio para todos nós, para os próximos anos e para as próximas décadas. Abraço, veteranos dos anos 80 e 90. E também para quem está chegando agora e quem é mais novo, ouça nossa voz. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.